Exercício respeitante ao capítulo Autoionização da água da Química de 11º ano. À temperatura de 10 graus Celsius e 25 graus Celsius, o produto iónico da água é 2,9 vezes 10 elevado a menos 15 e 1,0 vezes 10 elevado a menos 14, respectivamente. Calcule a concentração de íons oxónio na água a 10 graus Celsius e 25 graus Celsius. Então vamos primeiro que tudo retirar os dados. Temos então que o produto iónico a 10 graus Celsius é 2,9 vezes 10 elevado a menos 15 e a 25 graus Celsius é 1 vezes 10 elevado a menos 14. Queremos calcular a concentração de íon oxónio. Vamos então, na linha A, relembrar que o produto iónico é dado pelo produto entre a concentração de H3O+, e OH-. E o íon oxónio é o mesmo que o íon hidrónio, que é o H3O+. Ou seja, nós queremos na linha A calcular a concentração de H3O+ na água. Então, na água, nós temos que a concentração de H3O+ é igual à concentração de OH-. Logo, podemos retirar que a 10 graus Celsius, aplicando o produto iónico, verificamos que a concentração de H3O+ é igual ao OH-, substituímos o OH- por H3O+, e elevamos ao quadrado. Ou seja, o produto iónico é 2,9 vezes 10 elevado a menos 15, que vai ser igual à concentração de H3 ao quadrado. Ao quadrado porquê? Porque como está a multiplicar e as concentrações de um e do outro são iguais, podemos substituir o OH- por H3O+. Portanto, fica ao quadrado. Para levantar o quadrado, temos que pôr a raiz quadrada de 2,9 vezes 10 elevado a menos 15 e obtemos o resultado de 5,4 vezes 10 elevado a menos 8 moles por decímetro cúbico. Isto para 10 graus Celsius. A 25 graus Celsius, temos que o produto iónico é 1 vezes 10 elevado a menos 14, que vamos igualar à concentração de H3O+, ao quadrado, pelo mesmo motivo há bocado que eu expliquei, que o H3O+ é igual ao OH-, portanto substituímos o OH- por H3O+, e elevamos ao quadrado. Para levantar o quadrado temos que pôr a raiz quadrada do produto iónico e em seguida igualar, fazemos os cálculos e igualamos a 1 vezes 10 elevado a menos 7 moles por decímetro cúbico. Portanto, temos aqui a concentração de íon oxónio na água a 10 graus Celsius e a 25 graus Celsius, que era aquilo que era pedido na linha A. Vamos passar para a linha B. Na linha B vamos precisar dos dados da linha anterior. Ou seja, na linha B nós queremos, com base no resultado da linha anterior e no princípio de Chatelier, explicar o efeito da variação da temperatura na extensão da reação de autoionização da água e classificar a reação em termos energéticos. Temos aqui duas coisas para fazer. Por um lado, explicar o efeito da variação da temperatura na extensão da reação e, por outro lado, classificar a reação em termos energéticos. Então, temos os dados com a concentração de H3O+ a 10 graus Celsius e a 25 graus Celsius. A equação de autoionização da água é esta que aqui está, em que duas moléculas de água vão dar origem a H3O+, aquoso, mais OH- também em solução aquosa. E vamos ver o seguinte, agora vamos olhar para a pergunta. Explica o efeito da variação da temperatura na extensão da reação de autoionização da água. Ou seja, se aumentarmos a temperatura, ou seja, se é de 10 graus para 25 graus, estamos a aumentar a temperatura, certo? Então, se aumentamos a temperatura, o que é que acontece à nossa concentração de H3O+? É só comparar os valores e vemos se este é elevado a menos 8 e este é elevado a menos 7.
a 25 graus a concentração de H3O+, é superior. Então, ao aumentar a temperatura, a concentração de H3O+, aumenta. Portanto, estamos a aumentar os produtos. Significa o quê? Significa que a reação de autoionização da água evolui no sentido direto, porque estamos a alterar os produtos e então ela vai evoluir no sentido direto, não é? Se aumentamos a temperatura, ele produz mais H3O+, e a reação ocorre no sentido direto. O que é que isto significa? Significa então que com o aumento da temperatura, aumenta a extensão da reação em consequência do produto iónico também ter aumentado. Portanto, a pergunta é: explica o efeito da variação da temperatura na extensão da reação de autoionização. Se ela reage no sentido direto, por causa do aumento da temperatura, aumenta também a concentração de H3O+, concluímos que reage no sentido direto. Então, se reage no sentido direto, significa que aumenta a extensão da reação. Portanto, esta é a primeira parte da linha B. Agora vamos à segunda parte da linha B, que é: classifica a reação em termos energéticos. Segundo o princípio de Le Chatelier, quando a um sistema em equilíbrio se altera um dos fatores de que depende esse equilíbrio, o sistema evolui no sentido de contrariar essa perturbação. Ou seja, se aumentamos a temperatura, o sistema evolui no sentido de diminuir a temperatura. Se atua no sentido de diminuir a temperatura, evolui o equilíbrio no sentido da reação endotérmica, ou seja, um aumento da temperatura faz evoluir o equilíbrio no sentido da reação endotérmica. O que é que tiramos daqui? Concluímos que também a autoionização da água é uma reação endotérmica no sentido direto. Portanto, se aumentamos a temperatura, o equilíbrio varia no sentido da reação endotérmica e, consequentemente, a autoionização da água é uma reação endotérmica no sentido direto. E agora sim, só depois de responder a esta segunda parte é que a linha B está totalmente respondida. Gosto muito de chamar a atenção neste tipo de exercícios que nem sempre chegar a uma conclusão nos dá a resposta à linha. Às vezes há duas perguntas subentendidas, portanto, na linha B nós temos duas conclusões. Temos que concluir que aumenta a extensão da reação e temos também que concluir que a reação de autoionização da água é endotérmica no sentido direto. Portanto, a pergunta B tinha duas questões numa só. Muita atenção a isto.